Rafael Bernardo Lopes Aliaga nasceu em Lima em 11 de fevereiro de 1961, mas suas primeiras lembranças pertencem à cidade de Chiclayo, aquela terra quente ao norte do Peru. Lá ficava a Fazenda Pomalca, uma vasta plantação de cana-de-açúcar, onde seu pai, Fernando Lopes Aliaga Boto, exercia o cargo de administrador geral. Sob sua responsabilidade, era organizado o trabalho de quase 2.000 operários homens que adentravam os extensos canaviais desde a manhã até o anoitecer. Foi esse trabalho que levou a família a se estabelecer em Chiclayo. Fernando mudou-se junto com sua esposa, Paula Cazorla Talleri, e seus 3 filhos. Rafael era o caçula. A história entre eles havia começado vários anos antes, nas salas de aula da Universidade Nacional Maior de San Marcos, onde ambos estudavam engenharia. Lá eles se conheceram e descobriram que compartilhavam algo além da vocação pela ciência, uma fé religiosa profunda. Essa afinidade espiritual foi um dos pilares sobre os quais decidiram construir seu relacionamento. Com o tempo, eles se casaram, formaram uma família e educaram seus filhos dentro dessa tradição religiosa. No entanto, para o mais novo deles, seria muito difícil seguir esse caminho. Durante sua infância, Rafael começou a experimentar uma ruptura silenciosa com essa fé que marcava a vida de seus pais. Essa distância se tornou ainda mais profunda após um episódio que o impactou de maneira decisiva. Ele tinha 10 anos quando uma colega de escola faleceu. Rafael assistiu ao sepultamento e lá presenciou uma cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. No meio da cerimônia, a mãe da menina se desfez na frente de todos. Entre lágrimas e gritos dilacerantes, começou a culpar Deus pela morte. Amaldiçoar a crueldade de Deus e a injustiça de seus desígnios pela morte da filha foi uma cena impactante e de arrepiar. Sua dor era incontrolável. Tudo isso ficou gravado na mente do menino. Os gritos, o rosto devastado pela perda, a sensação de absoluta injustiça. Esse momento alterou profundamente sua forma de entender a religião. Durante anos, ele carregaria uma conclusão que para ele era evidente: Deus não podia existir, já que, se realmente existisse, não deixaria que isso acontecesse, não levaria uma menina boa e inocente. Que sentido poderia ter a fé em um mundo marcado por tamanha injustiça? Como um Deus supostamente bom poderia permitir algo assim? Essas perguntas o acompanhariam por muito tempo. Sua fé enfraqueceu tanto que, quando chegou o momento de receber o sacramento da confirmação, tomou uma decisão que surpreendeu a todos ao seu redor. Recusou-se a fazê-lo. Ele foi o único aluno de toda a turma que decidiu não receber a confirmação, apesar da insistência dos pais e da pressão do ambiente escolar. Fora daquele episódio, Rafael mantinha uma boa relação com seus pais e com a escola. Ele estudou o ensino fundamental e médio no Colégio San Agustín de Chiclayo e era um aluno ativo, sociável, muito integrado às dinâmicas da escola. Jogava basquete, participava de diversas atividades escolares e cultivava um amplo círculo de amigos. Nessa época, ele se tornou torcedor do Alianza Lima e recebeu seu primeiro apelido. Não era por quê, era Tomate, hein? Além da escola, Tomate tinha um grupo fechado de 7 amigos inseparáveis em seu bairro peculiar. Seu entorno era marcado pela vida agrícola, dominado por extensas hectares de cana-de-açúcar, máquinas pesadas e trens de cana. Nos fins de semana, ele passava longas horas brincando com seus amigos. Nadando junto com seus irmãos, eles o jogavam no rio, obrigando-o a se virar para se manter à tona. Foi assim que ele aprendeu a nadar. Foi uma infância feliz e simples, marcada por brincadeiras, travessuras e o ritmo tranquilo da vida rural. Mas, sem dúvida, o campo em que ele mais se destacava era o dos estudos. Desde muito jovem, ele demonstrou uma disciplina notável e uma grande capacidade de concentração. Segundo lembram seus colegas, ele era o tipo de aluno que levantava a mão com frequência, questionava conceitos e debatia abertamente com os professores. Suas aptidões lhe permitiram manter o primeiro lugar de sua turma durante todo o ensino médio, do 1º ao 5º ano. Paralelamente, desenvolveu outra habilidade que com o tempo lhe seria muito útil: o domínio do inglês. Desde pequeno, seu pai o acostumou a ouvir as transmissões de rádio da BBC de Londres, familiarizando-o com o idioma desde muito cedo.
A isso se somou sua formação no Instituto Britânico de Chiclayo. De fato, ao terminar o ensino médio, conseguiu seu primeiro emprego como professor de inglês em sua própria escola, o San Agustín. Mas seu verdadeiro objetivo estava claro há anos: ser engenheiro como seus pais. Desde criança, sentia-se atraído pela ciência, por trás da moagem da cana-de-açúcar, pelos processos químicos nas caldeiras, pelas transformações durante a fermentação e o refino. Essa curiosidade precoce havia despertado nele um interesse genuíno em compreender o funcionamento do mundo industrial. Seu pai teve muito a ver com isso. Fernando era um homem metódico e exigente, pouco tolerante com a inatividade. Cada vez que via seu filho desocupado, lhe atribuía alguma responsabilidade ou uma tarefa concreta dentro da dinâmica da fazenda. Na fazenda Pomalka, durante muitos anos, a família desfrutou de uma situação econômica estável, com uma vida sem luxos, mas também sem sobressaltos. No entanto, com a chegada da reforma agrária, essa realidade mudaria de forma abrupta. O governo de Juan Velasco Alvarado ordenou a desapropriação da fazenda. Aquela decisão foi um duro golpe para a família. De um dia para o outro, o trabalho de Fernando Lopes Aliaga ficou envolto em incerteza, as condições mudaram. A administração passou para as mãos do Estado e a empresa foi transformada em uma cooperativa agrária. A produção começou a cair drasticamente, a transição foi caótica. Rafael ainda era uma criança quando testemunhou como a confusão e a preocupação tomaram conta de sua família. Em meio a esse cenário, seu pai tomou a decisão de ficar, de continuar trabalhando como assessor técnico externo e ajudar a reorganizar os processos da fazenda. Com o tempo, ele conseguiu estabilizar a situação e a produção começou a se recuperar. Por causa disso, os mesmos trabalhadores que antes o viam como um chefe rígido passaram a reconhecê-lo como um verdadeiro líder. Alguém que não abandonava o barco no meio da tempestade. Para Rafael, seu pai sempre foi uma figura inspiradora, um exemplo de tenacidade e trabalho duro. No entanto, os acontecimentos o levaram a repensar e traçar seu próprio caminho. Durante anos, ele pensou em seguir os passos do pai estudando engenharia química, mas acabou tomando outra decisão. Ele optou por engenharia civil e se inscreveu na Universidade Nacional Pedro Ruiz Galo de Chiclayo, conquistando o primeiro lugar no processo de admissão. A notícia foi uma enorme alegria, mas, uma vez dentro da universidade, tudo mudou. A realidade que ele encontrou era muito diferente da que havia imaginado. O contexto daqueles anos era duro, precário e profundamente abalado pela violência política. No início dos anos 80, muitas universidades nacionais do Peru começaram a ser infestadas por grupos terroristas infiltrados. A Universidade Pedro Ruiz Galo não foi exceção. O Sendero Luminoso introduziu professores e estudantes com o propósito de expandir sua influência por meio do doutrinamento e do recrutamento. As salas de aula viraram espaços de debate ideológico. Rafael recebeu uma formação política fortemente marcada por correntes marxistas, leninistas e maoístas. A linguagem era apaixonada, carregada de palavras de ordem e promessas de transformação social que o aluno Lopes Aliaga ouvia com atenção. Aquelas ideias o intrigavam, os discursos lhe pareciam potentes e o clima político da época foi levando-o a participar cada vez mais ativamente. Começou a se aprofundar na leitura de autores. Começou por Karl Marx, Engels, Hegel e Nietzsche, explorando conceitos filosóficos e políticos que pretendiam explicar o funcionamento da sociedade e as estruturas do poder. Essa inquietação o levou a se envolver na vida política universitária. Foi líder estudantil, participou de assembleias universitárias e debates. Isso atraiu a atenção de grupos subversivos, que buscavam justamente jovens inteligentes com capacidade de liderança. Durante aqueles anos, Rafael foi tentado em mais de uma ocasião. Ele era convidado para reuniões de formação, espaços onde prometiam aos jovens a chance de participar da verdadeira mudança do país. Mas no final, ele nunca deu esse passo. A vida estava prestes a lhe apresentar decisões muito mais urgentes. Quando faltava pouco para terminar o curso, a Universidade Pedro Ruiz Galo entrou em greve por tempo indeterminado. As aulas foram completamente paralisadas e ninguém sabia quando voltariam.
Os meses começaram a passar e a frustração foi ficando cada vez maior. Na verdade, isso já vinha se acumulando há algum tempo. As condições dentro da universidade eram extremamente precárias. A infraestrutura era deficiente, a ponto de que nem sequer existiam banheiros adequados. No lugar deles, havia silos improvisados. O restaurante universitário também não tinha melhores condições. O cardápio era tão pobre e insalubre que os próprios estudantes o apelidaram de morte lenta. O ambiente geral também não ajudava. Os muros do campus estavam cobertos de slogans ideológicos. As salas de aula tinham cada vez menos alunos e nos corredores sentia-se uma mistura constante de tensão e medo. Com a suspensão das aulas, tudo acabou explodindo. Rafael se viu então diante de uma decisão difícil: esperar indefinidamente que a situação se resolvesse ou abandonar esse caminho. Começar do zero em outra universidade. No meio dessa incerteza, ele começou a prestar atenção em algo que achava muito curioso. Ele havia notado que as padarias da comunidade chinesa de Chiclayo compravam grandes quantidades de açúcar de confeiteiro. Essa demanda constante despertou seu interesse. Não era um produto qualquer, mas sim um que ele conhecia bem. Então, lembrou que havia um pequeno moinho artesanal na fazenda. A ideia começou a tomar forma. Com o conhecimento que havia adquirido e as ferramentas que tinha à disposição, decidiu fazer um teste. Começou a produzir açúcar de confeiteiro de forma artesanal, processando o produto quilo por quilo. Com paciência e dedicação, o começo não foi fácil. Durante os primeiros dias, ninguém parecia interessado em comprar dele, mas com insistência conseguiu convencer seus primeiros clientes. Isso chamou a atenção de outros, e em pouco tempo, o pequeno negócio começou a funcionar. Os pedidos começaram a aumentar e Rafael conseguiu gerar seus primeiros rendimentos importantes. Enquanto isso, a situação na universidade continuava sem solução. Então ele tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Ele decidiu se transferir para a Universidade de Piura, desta vez para estudar engenharia industrial. Isso significava deixar para trás Chiclayo, a cidade onde ele havia crescido, o lugar onde estavam seus amigos, sua família e suas lembranças de infância. Seus pais apoiaram a decisão. Com o apoio deles e o dinheiro que havia conseguido juntar graças à venda de açúcar de confeiteiro, ele arrumou suas coisas e partiu para a quente cidade de Piura, disposto a recomeçar seus estudos e sua vida acadêmica longe de casa. Ao chegar, ele se deparou com uma realidade impactante. Aquela universidade particular era completamente diferente da que ele havia deixado para trás. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a ordem e a limpeza. Tudo parecia funcionar. Instalações bem cuidadas, espaços limpos e serviços básicos funcionando. O ambiente humano também era diferente. O medo já não rondava os corredores e os meninos pareciam contentes. Caminhavam com serenidade, conversavam entre si e sorriam. Tudo parecia radicalmente diferente, quase o oposto daquele ambiente de caos que ele havia suportado por tantos anos. Aqui não havia organizações terroristas. Era uma universidade com práticas religiosas firmemente enraizadas, às quais seus estudantes pareciam estar acostumados. Rafael observava intrigado como muitos de seus colegas e professores mergulhavam no ritual diário da missa e do terço. Aquilo parecia conferir a eles uma serenidade imperturbável, uma paz genuína, que longe de lhe ser indiferente, o inquietava. Ele não conseguia compreender totalmente, mas aquele estilo de vida começou a atraí-lo fortemente. A Universidade de Piura havia sido fundada em 1969 por São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador também do Locus Dei, aquela instituição da Igreja Católica, voltada para alcançar a santidade dentro da vida cotidiana e do trabalho comum, integrando a fé em todas as dimensões da existência. Essa identidade católica não era implícita na universidade, mas expressamente declarada em seus estatutos. Nesse novo ambiente, Rafael se cercou de pessoas que marcariam decisivamente seu processo interior. Através de longas conversas com sacerdotes, professores e colegas, suas barreiras internas começaram a ceder. E começou a ouvir, a repensar completamente sua visão de mundo, até começar a acreditar em Deus. O momento mais significativo dessa transformação foi voltar a se confessar depois de muitos anos e, em seguida, receber a comunhão.
Aquela experiência lhe trouxe uma sensação profunda, difícil de explicar com palavras, e ele nunca mais se afastaria desse caminho. Talvez o ensinamento recebido de seus pais tenha mantido acesa uma chama latente que, ao entrar em contato com o ambiente da Universidade de Piura, se reacendeu com uma força imediata. Rafael Lopes Aliaga se vinculou ao Opus Dei aos 19 anos em um processo íntimo e gradual. Apesar de sentir intensamente o chamado da fé, nunca considerou o caminho do sacerdócio, nem o recolhimento em um convento, mas optou por uma decisão quase tão determinante. Escolheu o celibato apostólico, renunciando a uma vida conjugal e à intimidade sexual, um compromisso que afirma ter mantido com integridade até hoje. Embora o Opus Dei não imponha esse caminho aos seus membros, ele contempla essa vocação. Rafael sentiu que esse era o sacrifício que Deus lhe pedia e, com essa convicção, se entregou plenamente. Nesse estilo de vida, ele não voltaria a ter relações sentimentais nem sexuais. Até então, ele tinha levado uma vida afetiva comum para alguém da sua idade, conheceu o romance e teve algumas namoradas, inclusive certo sucesso com as garotas durante a adolescência. Mas depois de sentir essa conexão espiritual, tudo mudou. Claro, essa renúncia não extingue o instinto natural da atração, nem a capacidade de admirar a beleza, mas as desloca para um plano diferente. É como dizer para a Virgem Maria, por exemplo, eu digo para uma mulher muito bonita, eu digo para a Virgem Maria, sabe de uma coisa? Você é mais bonita. Diretamente para a Virgem Maria, você é mais bonita do que essa garota. Junto com o compromisso do celibato, também foram incorporadas à sua vida as práticas de mortificação voluntária. Rafael começou a usar o cilício, um instrumento de fé, geralmente em forma de corrente ou faixa, com pequenos espinhos que se ajustam à coxa ou à cintura, causando uma sensação de dor controlada, um sacrifício tangível. Essa prática tradicional é vista como um lembrete perpétuo do Calvário de Cristo. Estar na cruz é uma forma de se unir à sua paixão, um caminho para se conectar com Ele. Assim como milhares de fiéis ao longo dos séculos, Lopes Aliaga adotaria essa disciplina como parte de sua rotina espiritual, mantendo-a constante quase diariamente por mais de 4 décadas até os dias de hoje. Em 1983... Com 22 anos, Rafael concluiu o curso e obteve o diploma de bacharel em Engenharia Industrial. Sua perspicácia acadêmica lhe permitiu terminar a universidade em apenas 4 anos, um a menos do que o previsto, e ainda por cima ocupando o primeiro lugar de sua turma, assim como havia feito no colégio. Após essa conquista, ele voltou para Chiclayo para ingressar no setor têxtil. Lá, ele se dedicou a otimizar processos de produção, aproveitando seu grande domínio dos computadores Atari, equipamentos que estavam apenas começando a chegar ao país. Com eles, ele projetava e programava sistemas básicos de controle. Ele começou a entender que a engenharia não se limitava a plantas e estruturas, mas também estava presente nos circuitos, nos códigos que começavam a transformar a indústria moderna. Durante esses meses, ele passava longas horas na frente dessas máquinas, aprimorando a intuição e a lógica, características de um programador. Pouco tempo depois, ele se integrou ao Banco Vice, uma instituição emblemática do sistema financeiro peruano daquela época. Lá, como um jovem engenheiro cheio de ideias, ele começou a se aprofundar nos complexos mecanismos do sistema bancário. No entanto, era um trabalho que mal lhe oferecia um salário mínimo, o que o levou a buscar horizontes mais amplos. Assim, ele chegou à Alicorp, uma empresa do setor de alimentação e comércio de bens de consumo de massa que, na época, passava por um processo de expansão e modernização industrial. Foi nesse ambiente que ele compreendeu o funcionamento das grandes corporações, o planejamento de linhas críticas e a tomada de decisões em mercados de alta concorrência. Durante sua estadia na Alicorp, Oscar Caipo, então consultor associado à KPMG, uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, percebeu sua capacidade analítica e sua habilidade para otimizar processos. Foi ele quem lhe propôs dar o salto para o Citibank, uma oportunidade que marcaria um ponto de inflexão em sua vida. Rafael aceitou o desafio.
Decidido a potencializar sua formação, matriculou-se no MBA com especialização em finanças da Universidade do Pacífico. A partir de então, sua ascensão foi meteórica. Subiu de cargo em tempo recorde até alcançar a gerência em projetos, onde liderou equipes e participou da modernização dos sistemas de gestão financeira em plena fase de expansão. Tudo parecia estar indo muito bem, mas assim como para milhares de peruanos, seus planos acabaram sendo destruídos pelas terríveis medidas do governo de Alan Garcia. Foi uma época em que o Estado interveio em quase todos os setores. Os preços eram controlados pelo palácio e o valor da moeda se diluía rapidamente. A hiperinflação atingiu números inimagináveis, enquanto o país era atingido pelo auge do terrorismo. O caos político e financeiro afastou o investimento estrangeiro. As grandes empresas internacionais começaram a fechar suas operações uma após a outra, incapazes de se manterem em meio à incerteza, ao intervencionismo estatal e à corrupção. O Citibank não foi exceção. De repente, centenas de profissionais que haviam apostado em construir uma carreira no sistema financeiro ficaram sem perspectiva. Muitos deles optaram por emigrar em busca de um futuro estável. Rafael, por outro lado, decidiu ficar. Ele percebia esse choque de uma perspectiva diferente. Ele entendia que, afinal de contas, tempos de crise também podiam se transformar em cenários de grandes oportunidades para aqueles que tivessem a lucidez de identificá-las. E ele acreditava ter encontrado várias delas. Mas o Peru estava abalado. Então ele reuniu parte da equipe técnica que o acompanhou nos últimos anos e decidiu fundar seu próprio banco de investimentos, convencido de que era possível criar valor mesmo em meio ao colapso. O plano consistia em adquirir empresas falidas, ativos desvalorizados e recuperá-los por meio de captação de capital, assim como assessorar outras empresas e investidores a conseguir o mesmo. Era uma aposta de alto risco, dada a conjuntura, mas funcionou. Antes de completar 30 anos, Rafael conseguiu consolidar suas primeiras operações bem-sucedidas e alcançar uma solvência que lhe permitiu projetar uma ambição ainda maior. Nesse processo, surgiu uma oportunidade decisiva: a aquisição de uma corretora à beira da falência. A empresa de Rafael a comprou e a rebatizou como Peruval. Inspirando-se no modelo mexicano Mexival, a missão era clara: assessorar pessoas e corporações no complexo mundo dos investimentos, facilitando a compra e venda de ações, títulos e outros instrumentos na Bolsa de Valores de Lima. Com o passar dos anos, a empresa foi consolidando uma estrutura sólida. Suas operações foram reorganizadas, diversificando e ampliando seu alcance. Em pouco tempo, o que havia começado como um escritório de intermediação na Bolsa se transformou-se em um conglomerado estratégico, com presença em setores-chave como o imobiliário, a hotelaria e o turismo. A década de 90 foi especialmente proveitosa para Rafael Lopes Aliaga. Em um contexto de reformas estruturais e processos de privatização impulsionados pelo governo de Alberto Fujimori, o Peru parecia começar a abrir suas portas ao investimento privado e estrangeiro. Após décadas de um estatismo sufocante nesse cenário, ele e seus sócios começaram a identificar setores com alto potencial de rentabilidade. Um deles foi o setor aeronáutico. Lopes Aliaga teve um papel determinante na chegada da companhia aérea chilena LAM, hoje TAM Airlines, ao Peru. A legislação vigente exigia que, para que uma companhia aérea estrangeira pudesse operar rotas nacionais, a maioria do capital deveria ser peruana. Assim, sua empresa, Peruval, forneceu o capital necessário para viabilizar sua entrada. Esse passo transformou a indústria local, introduzindo padrões significativamente mais altos e uma profissionalização do serviço comparável à da região. Mas a chegada da LAM ao Peru não foi por acaso. Lopes Aliaga estava impulsionando um projeto que estava diretamente conectado aos seus outros negócios. Em meados dos anos 90, Peruval já explorava oportunidades.
No turismo do sul do país, especialmente em Cusco, eles haviam identificado ali um mercado com importantes barreiras de entrada, mas com um potencial de rentabilidade exponencial se conseguissem controlar a infraestrutura logística. Em 1994, conseguiu a concessão de importantes hotéis naquela cidade, inclusive a de um antigo mosteiro espanhol que transformou em um hotel 5 estrelas. Neste ponto, Rafael já era milionário. Nos últimos 10 anos, havia sido notável. Esse contexto de expansão lhe permitiu conhecer uma pessoa que seria fundamental em sua trajetória. Uma figura que o levaria de trem para o próximo nível. Tratava-se de James Sherwood, o lendário empresário norte-americano radicado no Reino Unido e fundador da marca Belmont, especializada em hospitalidade de luxo experiencial. Sherwood era um verdadeiro visionário que havia elevado o turismo à categoria D. Ele ficou mundialmente conhecido na década de 70, quando devolveu a vida ao histórico trem Orient Express. O mesmo que inspirou a famosa escritora Agatha Christie a escrever uma de suas obras mais célebres, Assassinato no Expresso do Oriente, um romance memorável com um desfecho inesperado que recomendo muito para quem ainda não leu. Já que me desviei um pouco do assunto, aproveito para te lembrar que, se você está gostando dessa história e quiser apoiar este canal, a melhor forma de fazer isso é deixando um like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com amigos e familiares. O Orient Express era um trem que conectava as principais cidades da Europa, mas quando James Sherwood o adquiriu, ele estava abandonado e enferrujado. Ele decidiu devolver o esplendor ao trem, reuniu os melhores artesãos do continente e o restaurou com uma precisão extraordinária. Cada detalhe, desde as madeiras até as porcelanas, evocava a elegância de uma era dourada. Dessa façanha nasceu Belmont, uma empresa cujo conceito buscava redefinir o luxo. O verdadeiro luxo está na história que você vive, não no dinheiro que você gasta. Sob essa filosofia, Sherwood expandiu sua marca além das fronteiras europeias, até voltar seu olhar para o Peru, encantado por seu misticismo e entusiasmado com seu enorme potencial para o turismo de alto padrão. Seu objetivo, é claro, era Machu Picchu. Ao chegar ao país, em 1993, ele se reuniu com vários potenciais parceiros, mas quem mais o convenceu foi um jovem engenheiro de 32 anos chamado Rafael. Já que expôs seus projetos de expansão turística com uma paixão que transcendia o mero aspecto financeiro. Ele não falava apenas de investimentos e rentabilidade, descrevia Cusco como uma joia adormecida e o turismo como um veículo de orgulho nacional. Isso o convenceu de vez. A reunião se estendeu por horas e, ao final, o empresário se levantou, apertou sua mão e disse: "Vamos fazer isso." Assim nasceu uma colaboração que marcaria o início do turismo de luxo no Peru. Juntos, conceberam projetos emblemáticos. O mais importante, sem dúvida, começou em 1999, quando conseguiram a concessão das duas principais redes ferroviárias do país, a do Centro e a do Sul-Sudeste. Esta última incluía a rota turística mais emblemática do Peru, Cusco, Ollantaytambo, Águas Calientes. A concessão foi entregue por 30 anos ao consórcio Ferrocarril Transandino, integrado pela CIA Containers, a empresa de James Sherwood, e pela Peruval, a de Rafael Lopes Aliaga. Eles assumiriam a responsabilidade pela infraestrutura ferroviária, ou seja, de garantir que a rede fosse mantida em condições ideais para suportar o trânsito dos trens. E para operar esses trens, criaram em conjunto uma nova empresa chamada Peru Rail, responsável por oferecer diferentes categorias de viagem, desde o trem local exclusivo para passageiros peruanos até serviços turísticos, que começavam com o Expedition, como a opção mais acessível para estrangeiros, passando pelo Vistadome Observatory. Por último, o Hiram Bingham, um serviço de ultraluxo, considerado nos rankings globais como um dos melhores trens. A soberania sobre os trilhos transcendeu o transporte de passageiros através da Peru Rail. O grupo também se consolidou como uma artéria logística-chave no sul do país, assumindo o transporte em massa de concentrados minerais e diversos insumos industriais. Além disso, as rotas não se limitaram ao circuito turístico de Machu Picchu. Surgiram novas propostas como o Peru Rail Titicaca, um trem de luxo destinado a conectar diretamente Cusco com
Puno y el Andean Explorer, otro servicio de segmento. Cusco com o Peru. Além disso, as rotas não são turísticas para Picho, como Luxo Cusco Peru. Paralelamente, o grupo entrou no setor hoteleiro com uma coleção de ultra luxo. O Belmont Monastério e o Palácio nas Arenas redefiniram o conceito de hospedagem histórica, combinando patrimônio com exclusividade. Enquanto o Machu Picchu Sanctuary Lodge se consolidou como o único hotel ao pé da cidadela, cidade e o mais caro da região, mesmo o quarto mais básico. A ambição da empresa não parou em Cusco. Eles se expandiram com o resort de luxo Rio Sagrado, no Vale de Urubamba, e as casitas do Colca, em Arequipa. A eles se juntou o Belmont Miraflores Park, de frente para o Oceano Pacífico, o hotel mais caro de Lima. O impacto desses projetos, especialmente os ferroviários, gerou milhares de empregos e revoluções. Funcionó por completo el turismo. A conexão com Machu Picchu dependia de um trem estatal precário, com frequências limitadas e uma infraestrutura que mal conseguia sustentar um fluxo turístico mínimo. Após a aliança estratégica entre as empresas de Lopes Aliaga e Sherwood, o setor passou por uma transformação estrutural. Na década de 1990, Machu Picchu recebia apenas 50 mil visitantes por ano. Em poucos anos, esse número disparou para 500 mil Ninshipdens e depois de se tornar uma das 7 maravilhas do mundo, em 2007, atingiu 1.600.000 de turistas por ano. É inegável que a privatização de 1999, somada-se a uma gestão eficiente, foi determinante para essa transformação, que também acabou consolidando Rafael Lopes Aliaga como multimilionário. No entanto, uma pergunta importante permanece no ar. Como eles conseguiram obter essas duas grandes e complementares concessões? Por um lado, o controle da infraestrutura ferroviária através da FETRANSA. Por outro, a operação exclusiva dos trens por meio da Peru Rail. Dessa forma, o grupo conseguiu articular um domínio integral sobre a rota, um monopólio de fato que lhe permitiu ditar as regras do setor. Durante a primeira década, o sistema operou sob uma hegemonia absoluta. Com o tempo, o segmento turístico começou a se abrir para novos concorrentes. Ainda assim, Peru Rail manteve durante anos cerca de 90% da fatia de mercado, reduzindo-se posteriormente para cerca de 70%. No entanto, o controle do trem local, o serviço destinado exclusivamente a cidadãos peruanos, permaneceu sob sua administração exclusiva até hoje. Para começar a entender como essas concessões foram obtidas e a polêmica que as envolve, é necessário apresentar outro ator decisivo que esteve sempre presente ao longo de todo esse processo. Seu nome é Lorenzo Souza de Barbieri, sócio de Rafael Lopes Aliaga, desde o início. Eles começaram como colegas e amigos no Citibank, depois se tornaram sócios e construíram um conglomerado de grande poder. No entanto, essa aliança acabaria se rompendo de forma abrupta. O que antes foi uma sociedade estratégica se transformou em uma inimizade. Uma rivalidade aberta, marcada por confrontos e múltiplos litígios. Surgiram acusações graves e episódios de confronto que chegaram até mesmo a embates físicos. Batalhas campais no coração de San Isidro. O conflito terminaria com o desmantelamento dos escritórios da Peruval. São criminosos, Rafael Lopes Aliaga. Acabaram com a empresa, uma das pessoas mais inteligentes e trabalhadoras. O conflito entre Rafael e seu sócio Lorenzo é tenso e longo. Para não desviarmos do assunto, vou abordar isso em um conteúdo separado, exclusivo para os membros deste canal. Aproveite, sócios, mas inimigos. A guerra campal entre Lopes Aliaga e Lorenzo Souza, junto com muitos outros conteúdos exclusivos, juntando-se a esta comunidade. Dessa forma, além disso, você estará apoiando diretamente a manutenção e o crescimento deste canal, que a cada dia ganha mais inscritos, mas também mais inimigos, na tentativa de ser objetivo e contar a verdade. Mas enfim, essa também é outra história.
O fundamental é saber que durante a primeira campanha presidencial de Rafael Lopes Aliaga, em 2021, Lorenzo Souza revelou um episódio que reabriria sérias dúvidas. Afirmou que nos anos 90 teve uma reunião com Alberto Fujimori, na qual também estavam presentes seus sócios James e Kundo Sherwood e o próprio Rafael Lopes Aliaga. Essa declaração contradizia diretamente as afirmações do líder da Renovação Popular. Não o conheci, sim, diretamente. Era, aparentemente, palavra contra palavra, mas o terceiro sócio acabaria tirando a dúvida. Anos antes, em 2012, James Sherwood publicou suas memórias em um livro intitulado Orient Express, uma jornada pessoal, uma obra que reúne, em essência, sua trajetória como empresário e sua expansão em escala global. O livro é composto por 31 capítulos, cada um dedicado a uma cidade-chave em sua trajetória. O capítulo número 22, intitulado No Alto dos Andes, é centrado em suas experiências no Peru. Eu tive o trabalho de baixá-lo e revisar essa seção, onde Sherwood menciona várias vezes seus dois sócios, Rafael e Lorenzo. Em um dos trechos, ele relata que foram eles que organizaram uma reunião com o então presidente do Peru, Alberto Fujimori, que conhecia perfeitamente sua trajetória. Ele também teve a oportunidade de conhecer sua filha, Keiko, que na época era a primeira-dama. No capítulo, Sherwood faz elogios à gestão de Alberto Fujimori, em especial ao seu papel na estabilização econômica do país, considerando a privatização de setores em crise como um eixo fundamental desse processo. Sherwood tinha ampla experiência nessa área. Ele havia participado de processos semelhantes na Grã-Bretanha, onde o sistema ferroviário foi uma das últimas indústrias a ser transferida para o setor privado, em meio a intensos debates sobre sua implementação. No caso peruano, as concessões foram colocadas em licitação pública, estruturando-se com base em um percentual da receita que o operador deveria pagar ao Estado. Durante os primeiros anos, esse pagamento podia ser destinado à modernização das vias, elevando-as aos padrões ferroviários norte-americanos. Como menciona Sherwood, eles inicialmente ofereceram ceder 30% a 33% da receita de todo o sistema. No entanto, Lopes e Souza sugeriram aumentar um pouco a proposta, levando-a a 33,375%. Ele concordou. Essa pequena margem foi decisiva para conquistar a concessão, já que o principal concorrente havia oferecido apenas 0,04% a menos. A partir disso, Sherwood deixou subentendido a possibilidade de que Souza e seus sócios soubessem antecipadamente da oferta do seu rival. Embora também deixe claro ao afirmar que, se isso realmente aconteceu, jamais lhe informaram. Claro, o tráfico de influência, os favores indevidos e os benefícios irregulares em contratações com o Estado são ilegais. O que não é ilegal é que empresários ou investidores se reúnam com o presidente. Essas reuniões geralmente fazem parte da gestão pública e das relações econômicas. Souza afirma que se tratava de um encontro estritamente protocolar. Mas então, se fosse assim, por que Lopes Aliaga insistiu em negar? Seria a primeira vez que eles se reuniam? Até que ponto esse encontro definiu o rumo da concessão? As respostas ficam em aberto, para que você tire suas próprias conclusões. Em várias ocasiões, Rafael Lopes Aliaga se referiu de forma positiva às conquistas do governo de Alberto Fujimori. E, ao mesmo tempo, tem sido muito crítico com alguns de seus métodos. Nesse contexto, afirma ter sido alvo de 2 tentativas de extorsão comandadas por Vladimiro Montesinos no final dos anos 90. A primeira teria estado ligada a um projeto para estabelecer uma usina hidrelétrica no rio Vaura, junto com capitais noruegueses. Uma iniciativa que, segundo seu testemunho, foi frustrada diante da exigência de grandes subornos. O segundo episódio teria ocorrido em torno do lançamento de um projeto chamado Destela.com, concebido como a primeira financeira digital do país. De acordo com sua versão, Montesinos teria condicionado a obtenção das permissões operacionais ao pagamento de $100 mil americanos, exigência a qual decidiu não atender. Lopes Aliaga sempre defendeu sua honestidade e transparência. No entanto, essas sempre foram alvo de questionamentos.
Um dos episódios mais críticos está relacionado ao seu histórico fiscal. A SUNAD informou sobre o acúmulo de obrigações tributárias não pagas em diversas empresas, onde ele aparece como acionista. Foram identificadas até 8 empresas vinculadas ao seu grupo empresarial com dívidas que ultrapassariam 28 milhões de soles. No entanto, o caso mais significativo recai sobre a Peruval, que mantém uma dívida em aberto. Cobrança coercitiva de 12,9 milhões, correspondente a tributos omitidos entre 2001 e 2006, valor que aumentou exponencialmente devido aos juros acumulados. Apesar de estar em cobrança coercitiva, a etapa mais avançada do procedimento de execução administrativa, a recuperação desses fundos tem sido dificultada. A empresa consta como não localizada, ou seja, a SUNAD não conseguiu localizar um endereço fiscal válido para executar medidas como penhoras físicas, o que tem atrasado o processo de cobrança por anos. Lopes Aliaga afirma que se trata de uma perseguição política promovida por setores caviares enraizados na SUNAD. Ele alega que as dívidas já teriam prescrito e que as notificações foram mal executadas. Por sua vez, a entidade afirma que as obrigações são plenamente exigíveis. As impugnações apresentadas pelo empresário foram sistematicamente rejeitadas nas instâncias administrativas, motivo pelo qual o estado de cobrança ativa permanece vigente no sistema. Onde vão me pagar? O que vou fazer penalmente? Você paga o imposto e tem direito. Quando um imposto não faz sentido, é injusto, você tem direito de se defender. O império de Lopes Aliaga não pararia. Além das empresas ferroviárias e hoteleiras conhecidas, ele decidiu conquistar paralelamente diferentes mercados através de seu grupo empresarial. Um exemplo disso foi o Marzano Palace, empresa voltada para a gestão, compra, venda e aluguel de imóveis. Além do desenvolvimento de projetos comerciais, como a construção e comercialização do Centro Artesanal Inca Plaza, em Miraflores, um núcleo comercial dedicado à venda de artesanato e têxteis. Dando continuidade ao segmento de galerias especializadas, também construiu o Compio Palace, o conhecido complexo de venda de tecnologia e informática, localizado no mesmo distrito. Em 2011, fundou a Acres Finance, um novo holding financeiro que se consolidou rapidamente no mercado de capitais, especializando-se na gestão de fundos, na securitização de ativos e na estruturação de dívidas. Além disso, seu segmento de agentes de corretagem foi autorizado pela Superintendência do Mercado de Valores a operar diretamente na Bolsa de Valores de Lima. Nesse mesmo ano, 2011, foi quando Rafael Lopes Aliaga decidiu ingressar na política. Ele se candidatou ao Congresso da República pelo Solidariedade Nacional, partido liderado por Luiz Castanheda Lúzio, com quem já havia trabalhado antes como vereador. Ele não conseguiria obter uma cadeira, mas aquela experiência plantaria nele uma ideia que, com o passar dos anos, ganharia cada vez mais força. Vou entrar na política, mas essa é outra história, uma longa e complexa, cheia de especulações, mentiras e verdades, que vou abordar em outro vídeo dedicado exclusivamente à sua trajetória política, desde o início até os dias atuais. Se muitos pedirem nos comentários, prometo postar essa história em breve. Se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Até o próximo. Tchau.